29ª Sessão Legislativa Ordinária de 2025. Peço à secretária que faça a verificação de quórum. Giovânia Vaz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniela Divina Pereira da Silva. Presente. Elias Antônio Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciana Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Nilton Hermógenes Oliveira. Presente. Cíntia Freire de Andrade Braga. Presente. Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Faina, relativa à 29ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, realizada nesta data, em 8 de outubro de 2025. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Deus e do povo de Faina, iniciamos nossos trabalhos cumprimentando os senhores vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores dessa casa e todo o público que nos acompanha. Passaremos agora ao expediente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências, ofícios, atos da presidência e documentos recebidos pela Câmara Municipal. Senhora Presidente, informa a presença da Superintendente do Prédio Faina, senhora Ieda Rodrigues de Lima, e o advogado. Convido para o uso da tribuna livre, com vista a responder aos quesitos e indagações constantes no requerimento legislativo de autoria do edil Dr. Luiz Carlos Martins Badu. Dispôs o dirigente. Desde já informa que, em virtude da extensão e complexidade afeta a matéria, concede a respondente o prazo máximo de 30 minutos para sua exposição, podendo, a pedido referido tempo, ser prorrogado por mais 5 minutos. Ao vereador proponente será garantido, em primeiro plano, a oportunidade para perguntas, assim como sucessivamente os demais edis regularmente inscritos perante a mesa. A réplica da senhora superintendente dar-se assim que cada edil concluir suas perguntas, a fim de garantir satisfatoriamente o teor das indagações. Convido a nossa superintendente, Ieda Rodrigues, e o doutor Marcelo Vaiol, por gentileza. Passo a palavra à nossa amiga e superintendente Ieda Rodrigues de Lima. Senhora Presidente, senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar todos que se fazem presente e aos nossos assistentes de casa. Agradecer a presença do Dr. Marcelo, que veio me acompanhar, porque diante das questões realizadas, né, desse convite que foi feito, são bastante técnicas. Então eu achei por bem que ele estivesse aqui para nos acompanhar, para ficar mais esclarecido, sem nenhuma questão ficar pendente. Antes de começar, a gente vai fazer uma avaliação, mas antes eu gostaria, eu quero nesta oportunidade expressar a minha imensa satisfação
em estar hoje à frente da pasta do prédio IFANHA, exercendo a função de superintendente. Assumi essa responsabilidade ciente dos grandes desafios existentes, mas movida pela coragem e pelo compromisso com o serviço público. A confiança que tenho na gestão do nosso prefeito foi um fator decisivo para aceitar esse desafio. O senhor prefeito tem demonstrado, com atitudes concretas, o real interesse em solucionar as questões previdenciárias que por muito tempo se tornaram uma verdadeira dificuldade crônica em nosso município. Hoje, com satisfação, posso afirmar que a administração municipal tem conduzido o prédio IFANHA com responsabilidade e transparência, realizando repasse integral das contribuições referente à parte patronal, funcional, à insuficiência financeira e aos parcelamentos, garantindo assim equilíbrio do nosso sistema previdenciário. Reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando com dedicação, ética e responsabilidade, buscando sempre fortalecer o prédio IFANHA e assegurar os direitos dos nossos servidores, aposentados, pensionistas. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para o diálogo e para contribuir junto a esta Casa de Leis com o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra para o Dr. Marcelo para ele fazer um resumo, porque são 21 questões. E aí, à medida que ele fizer o resumo e for surgindo pergunta, a gente vai respondendo e esclarecendo. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. E, em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores e, em nome da servidora pública, todos os demais servidores aqui que estejam presentes. É um prazer estar aqui novamente na Câmara Municipal de IFANHA, falando sobre previdência. Tá? Sempre bom estar esclarecendo, deixando claro como é que está a situação da Previdência Municipal. Tá? Vou fazer um resumo aqui do questionamento que foi enviado, tá? E vai ficar uma cópia da resposta técnica. Pode ser, né? Vou fazer um resumo aqui do escrito e vai ficar, e ela vai encaminhar a resposta por escrito, assinada por ela, com documentações de anexo, para poder ser analisado pelos vereadores do Dr. Luiz. Foi questionado aqui sobre a implantação da Lei 306 de 2025, que criou a segregação de massa. Resumindo aqui, a segregação de massa foi uma separação. Segregação de massa separou a massa de servidores aqui. Hoje os atuais e os futuros servidores. Tá? Onde os atuais estão no fundo financeiro e os futuros fundo previdenciário. Tá? Então, existe hoje 2 fundos de previdências aqui no município de IFANHA. Sendo que o previdenciário ainda está zerado, porque ainda não tem novos servidores. Tá? Então, esses aí estão zerados. Então, ficou hoje, estão movimentando só o fundo financeiro. Fundo financeiro para resumir o que é um fundo financeiro, é como se fosse o INSS. O INSS hoje arrecada, o que ele arrecada, ele paga os aposentados, pensionistas, que falta o governo federal complementa com um aporte financeiro para custear. Então, o INSS hoje não é um fundo capitalizado, ele não tem dinheiro acumulado, ele só, os atuais servidores pagam a aposentadoria dos atuais os contribuintes, quer dizer, os contribuintes pagam a aposentadoria dos aposentados pelo INSS. São regimes distintos, mas só para ficar claro o que seria um fundo financeiro dentro do regime de previdência. Tá? O fundo, a lei foi feita de segregação de massa, antigamente ela poderia, há um tempo atrás, antes da emenda, antes de 2000, 2002, já existia a segregação de massa, só que era vedada, tinha alguns requisitos que foram vedados pelo Ministério da Previdência. Depois da reformulação, somente da 1467, portaria de 2022, que reformulou pegou todas as portarias do Ministério da Previdência
e fizeram a reformulação e até questões atuariais, tudo foi reformulado. E com isso o Ministério da Previdência abriu os olhos para, novamente, a segregação de massa. Tem município de segregação de massa desde 2008, 2005, 2002. Nesse formato agora, com algumas regras definidas e tudo, a nossa lei foi aprovada de acordo com as novas diretrizes do Ministério da Previdência. Tanto está público a consulta, qualquer um servidor público que entrar na internet e colocar CADPREV, ele vai acessar a todas as informações do município de Faina ou de qualquer outro município, consultas públicas. Sai lá em consulta CADPREV, lado esquerdo, consultas públicas, você vai ter lá os demonstrativos previdenciários, os demonstrativos de investimento, cópia das avaliações atuariais, que é postada lá, e o extrato previdenciário, onde consta tudo que é fiscalizado pelo Ministério da Previdência. Tá? Hoje, nossos extratos previdenciários é só verificar o DRA, onde é que a gente lança avaliação atuarial, até para poder iniciar a segregação de massa, tem que ter uma avaliação atuarial, a gente está regular. Tá? Hoje, a única irregularidade nossa perante ao Ministério da Previdência é só no quesito DIPR, avaliação e a certificação dos conselheiros. Tá? A única irregularidade do município hoje é a questão do DIPR e a regularização dos conselhos que tem agora, hoje, depois da reformulação dessa 1467, a presidente do Instituto, o diretor financeiro, responsável pela gestão, responsável pelo financeiro, o conselho deliberativo do pré-FAINA tem que estar certificado. Faz uma prova. Hoje no Brasil tem 3 certificadoras, então ele tem que fazer uma prova, fazer a inscrição, pagar a prova e passar. Tem que ter para poder ser diretor financeiro e conselheiro. Então, hoje o conselho são compostos por 5 servidores. Até 31 de dezembro, a maioria tem que ser certificada. A partir de janeiro do ano que vem, 100% dos conselheiros tem que estar certificados. Então, hoje não é simplesmente pegar uma indicação da Câmara, que a Câmara tem que indicar, não. Tem que fazer o curso e fazer a sua certificação também, para poder ter um mínimo de conhecimento para poder analisar as questões previdenciárias. Então, hoje está se profissionalizando essa questão de conselheiro, de diretor, do presidente. Hoje já é via de regra. Para ser presidente do Instituto de Previdência, tem que ter curso superior, tem que ter um conhecimento na área, tem que ter um servidor efetivo. Servidor efetivo ainda nossa lei que já é. E tem que ter a certificação na área. Então, tem a certificação do diretor, do financeiro e conselheiro. Se alguns municípios aí que têm um valor acima de 10 milhões, tem que ter um comitê de investimento, também tem que ter certificação para esse pessoal. Tá? Então, a única pendência nossa hoje, para tirar a nossa CRT, é só essa questão do DIPR. Por que o DIPR? O DIPR está o Ministério da Previdência está com um problema no sistema dele, onde gera os parcelamentos. A gente gerou os parcelamentos todos aqui, que tinha no exercício anterior. Tá? O município estava devendo contribuições para o Instituto, foi feito o parcelamento, autorização pela Câmara, só que o sistema do Ministério da Previdência está com erro e não está. Eu no meu escritório, estou com 6 municípios que já estão deixando mais careca ainda, em cima de mim, querendo os parcelamentos e não consegue. Um erro, assim, desculpa falar, um erro besta, que a gente que é leigo em sistema fica até indignado. Porque existe uma regra de data de descimento da primeira parcela. E o sistema está jogando a parcela no mês seguinte. E eles consideram irregular nosso parcelamento com o erro deles. A gente não tem como alterar. Então, dizem que vai resolver. Então, o extrato lá, vocês vão ver, para dentro do CADPREV. Tá? Então, tem só essas 2 irregularidades. Questão dos parcelamentos que não foram aceitos, que não foi. O Ministério da Previdência não aceitou um erro tipo deles. Tá? O DRA, como eu falei, o primeiro item da questão aqui, ele foi questionado sobre a regularidade
avaliação atuarial. Então, está regular, do Ministério da Previdência já foi aceito. Tá? Nossas avaliações estão todas lá, com tudo regular, na questão do DRA. Se alguém acessar ao site do Ministério da Previdência, quando ele quiser ver a questão sobre avaliação atuarial, só entrar na questão do DRA. Tá? Você escolhe o ano que você quiser ver, tudo está lá. Tá? No DECAD prévio, consultas públicas. O município aqui tem um déficit atuarial muito grande. Tá? Hoje, a avaliação feita com os dados de 31 de dezembro de 2024, antes da segregação, é mais de 121 milhões de reais o déficit atuarial do município de Faina com o pré-Faina. Tá? Déficit atuarial, o que é? Não é uma dívida, não é dívida que posso falar sobre o déficit. Esse é o que vai precisar de hoje até terminar a Previdência. Para terminar a Previdência, assim, que é todos os servidores que vai gastar, que vai se arrecadar e o que vai gastar, quanto falta? Até todos os servidores se aposentar, terminar a aposentadoria, as pensões. Então, isso o atuário faz um cálculo. Faz um cálculo de tudo que vai receber, toda a receita, todas as despesas desses servidores aqui do rol de segurados do pré-FAM, mais o saldo que eu tenho em conta. Fala, receita menos despesa e o saldo, está faltando 120 milhões. Então, o município tem que correr atrás para poder custear esse valor. Tá? Então, o nosso déficit hoje, sem essa agregação de massa, tá? Era 121 milhões. Tá? Hoje, o custo da nossa Previdência hoje, a questão da folha de pagamentos aposentados está em torno de R$561 mil, de aposentado e pensionista. Esse valor varia um pouquinho de um mês para o outro, é questão de 13º só. Ou se acrescentar algum servidor, algum aposentado ou não. Tá? E o ritmo aqui está acelerado, de servidores se aposentando. Tá? Hoje, só para terminar aqui com vocês. Hoje, são 179 aposentados e 33 pensionistas, um total de 212 beneficiários pagos pelo pré-FAM. Tá? O que arrecada, como eu falei, hoje o fundo previdenciário, como é que se paga esses R$561 mil? Arrecada-se da parte funcional dos servidores, que vocês contribuem, os 14%, mais a parte patronal, tá, que o município repassa, e desse valor, a parte patronal e o que contribui, o município contribui, dá R$216 mil. Parte patronal, funcional, 216 mil. Essa diferença, aí o município tem que aportar mais os parcelamentos, o município paga os parcelamentos, o que falta, o município tem que, além de pagar os parcelamentos, tem que pagar os R$561 mil, mais o valor do gasto administrativo, tá? E isso o município repassa todo mês para o pré-FAM. Tá? Então essa aí é essa questão aí dos valores hoje, em números, do que hoje a Previdência custa ao município de Faina. Tá? Então são 212 beneficiários do pré-FAM. Tá? Só voltar um pouquinho do déficit atuarial, vocês falam, como é que chegou esse déficit atuarial? Eu falei que é receita que vai ter no prazo aí de 35 anos, tá? Não é hoje esse déficit, ele faz um cálculo daqui de hoje até daqui a 35 anos. Por que 35 anos? Se entrar um servidor hoje, homem da prefeitura, ele tem que trabalhar no mínimo 35 anos para se aposentar. Então, é um cálculo que o pessoal, que a atuária faz para levantar esse valor. Esse déficit vem também do passado, compensação previdenciária, que o governo federal, compensação, por exemplo, sem ir aposentar, e ela tem um tempo, no meio o servidor mais antigo tem tempo do INSS, ele traz esse tempo para cá, e, por exemplo, 30 anos, a mulher 30 anos, ela vai aposentar com 30 anos, 10 anos ela trouxe do INSS, então,
ela aposenta 100% hoje pelo pré-FANE. E só contribuiu 66%, um terço, só 2/3 da sua vida para a Previdência local. 1/3 foi para o INSS. Então, a compensação previdenciária é buscar esse tempo, esse valor que foi depositado lá para o INSS para a gente. Tá? Então, compensação. Só que o INSS, quando começou a compensação, o governo federal já deu um golpe nos RPPS do Brasil todo. Falou, não, beleza, vou pagar a compensação. Os RPPS foi autorizado lá em 88, quando vier a Constituição aqui. O RPPS começou em 1994, com o advindo da Lei 006 de 94. Tá? Então, só a compensação só foi regulamentada em final de 99. Tá? Então, aí ele veio e falou assim, vamos compensar. Não, eu compenso, mas o salário que eu vou calcular, por exemplo, um professor aqui hoje aposenta, a gente faz um cálculo do salário dele como a última remuneração do cargo efetivo, aquele que foi admitido antes de 31 de 2003. O INSS não, eu faço o cálculo da aposentadoria dele, é como se fosse na minha regra. Te devo compensação dele, mas eu pago do jeito que eu quero, eu vou pagar como se eu tivesse aposentado aqui. E vocês sabem que quem aposenta com a última remuneração do cargo efetivo e quem aposenta no INSS vai dar uma divergência muito grande do salário. Então, o primeiro teste setorial que a gente já começou foi na compensação previdenciária do próprio INSS. Outra questão que já nasceu com prejuízo do pré-FANE. O pré-FANE, como eu falei, foi criado, o RPPS. Existe uma divergência. Alguém fala, não, o RPPS é só de 2002, quando surgiu a lei que regulamentou o Instituto. Em 2002 foi regulamentada a estrutura. O RPPS é quando o município ele cria nas suas leis municipais aposentadoria e pensão. Quando o município institui aposentadoria e pensão, define as regras, ele está criando um regime próprio. Mesmo que não tenha estrutura, tudo. Então começou aqui o regime próprio de 94. Foi só regularizado em 2002, começou as contribuições. Então nós já perdemos, o pré-FANE já perdeu os melhores anos da sua vida de arrecadação, quando não tinha nenhum servidor, 6, 8 anos praticamente sem arrecadação. Isso não aconteceu só aqui, na grande maioria dos municípios brasileiros teve essa defasagem de contribuição. Alguns contribuíram, mas usavam o dinheiro para pagamento de até 2000, 2001, usavam o dinheiro da Previdência para pagar assistência médica para os servidores. Não era verdade, mas não era o regime próprio de Previdência, era a aposentadoria e utilizava para assistência. Pode ver que alguns nomes, antigamente, tinham nome assistência no nome da Previdência, o Instituto de Previdência, o Fundo Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos. Então, essa questão do teste atuarial hoje é grande, porque isso começou lá desde o início da criação dos regimes próprios de Previdência. Tá? E avaliar, se não fizesse segregação de massa, como foi feito, se continuasse, o nosso ritmo de crescimento desse déficit é grande, mas ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Esse foi o primeiro passo ao longo dos anos aí daqui para frente, que a situação é complicada, não só de pré-FANE, mas na grande maioria dos municípios brasileiros, que tem uma tarefa árdua aí para custear esse déficit aí. O que foi mudado com essa lei, para os servidores, não tem nada a ver, não teve nenhuma alteração na questão de benefícios, alteração de regra nenhuma, foi só uma questão de plano de custeio, como vai ser custeado a Previdência. Tá? A quantidade de servidores eu falei, a alíquota patronal hoje está em 16,51. Tá? A patronal ficou, nessa avaliação ainda utilizou-se hoje 16,51, tá? A do servidor é 14, o município paga a cada R$1, a cada R$100 que o servidor recebe, o servidor paga 14, o município 16,51 mais o complemento que falta para arrecadar. Tá?
Aí vocês perguntam, e aí? Cadê o dinheiro do pré-fund? Igual foi falado aqui, hoje, quando assumimos em janeiro, o pré-fund não tinha saldo, nenhum. E assumimos uma dívida, a prefeitura tem uma dívida para com o pré-fund de mais de 12 milhões de reais. Se nós tivéssemos esse valor hoje aplicado, né, nós estaríamos tranquilos, folgados, o pré-fund estaria em uma condição muito boa. Porém, o prefeito entrou, fez o levantamento, o Dr. Marcelo fez o levantamento, até de janeiro a setembro desse ano, de parcelamento, ele já pagou R$1.404.566,65. Isso em parcelamento. Pagou em aporte, que o aporte é um complemento porque hoje, para vocês entenderem, os aposentados e pensionistas receberem, igual o Dr. Marcelo falou, eles têm que fazer o aporte. O que é o complemento? Porque 216 mil que arrecada das contribuições é a parte patronal, que é a parte patronal é 117 mil e a parte funcional 99 mil. Esse valor não dá para pagar a folha, que é em torno de 561 mil. E sabemos que a cada mês está chegando mais aposentados. Cada dia chega alguém solicitando, porque vai vencendo o seu tempo, né? Vai chegando a época e nós vamos chegar lá e a gente quer aposentar. E a folha vai só aumentando. E aí, o que acontece? O aporte, tem um aporte que hoje, com o parcelamento, sem o parcelamento é em torno de 343 mil, com o parcelamento vai ser em torno de 100 e pouco, assim que regularizar a questão do parcelamento. Então, em aporte já foi pago esse ano, de janeiro a setembro, R$1.399.628,98 em aporte financeiro. Totalizando esse valor, R$2.754.195,63. Esse valor, esses 2.754.000, poderia estar sendo aplicado em educação, em saúde, né, em infraestrutura, se não tivesse essa dívida gigantesca. Essa dívida, ela é de 2024 atrás. 2025, o prefeito mantém todos os pagamentos rigorosamente em dias, tanto a parte patronal, funcional, que é recolhido do servidor, quanto a parte patronal, os parcelamentos e o aporte. Ele está mantendo rigorosamente em dias. Para que a gente possa sempre ouvir dele, né, como eu falei, sempre ouvir dele que ele queria organizar o pré-fund. E aí ele está cumprindo corretamente com essa parte dele, ele está sendo bem rigoroso mesmo. Foi perguntado também sobre a taxa administrativa. Aí eu gostaria que você falasse sobre a taxa administrativa. A taxa administrativa é o valor que o pré-fund pode gastar com a administração, o pagamento da gestora. Nossa, que o município paga, né? Os funcionários? Sim. Então, o pagamento da gestora, parte de contabilidade, assessoria, diárias, o que o pré-fund precisar, sistema, o que o pré-fund precisar da sua administração. Como é que ele é calculado? Pega-se o valor da folha dos servidores ativos, dos servidores aposentados do ano anterior e tira 2%. Tá? Então você pega lá a remuneração dos servidores do ano passado, mais os aposentados, desse valor você tira 2%, ela vai gastar esse valor durante o ano seguinte. Tá? Então esse é o valor do gasto administrativo. Tá? Como é que é calculado ele? Aí, você tem os valores aí que se gasta?
Sim. São 17.177 despesas fixas. Né? Se houver alguma necessidade de contratação, aí ela vai aumentar. Mas hoje, as despesas fixas é R$ 17.177,90. Tá. Eu prometo agora vou olhar o valor que com certeza vai perguntar qual o valor estimado para 2025 dela. Se eu tiver, eu tenho que ir no computador, eu pego agora. Foi questionado também sobre a possibilidade de adotar o regime geral para novos servidores, que após a ADI 2135. Então, essa é uma questão do município que tem que fazer uma análise muito minuciosa. Tem que ser feito um estudo técnico bem aprofundado. E não é só essa questão da ADI, ela não é só regime de previdência, é regime de contratação também. Regime geral, hoje estatutário, você teria também os servidores vinculados à CLT. Então, vai contribuir previdência, previdência da PNSS, tem FGTS, multa rescisória de rescisão dos servidores, tem todas as normas de segurança dos servidores seletistas. Então, até a data de contratação, se você põe um servidor para trabalhar na iniciativa, você tem tantos dias para poder regularizar aquele servidor. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração para esse estudo aí. Então, é um estudo bem técnico que tem que ser feito, tá? Se o município, a Câmara, a Prefeitura, se tiver interesse em fazer o estudo, tem que verificar, tem que ser uma parte do Executivo, né, da parte de administração, para poder verificar essa questão. Mas é uma questão muito técnica, tem que ser estudada, muito critério. Eu viajei com um consultor, ele trabalha só com RH. Eu fui dar uma palestra lá em São Luís do Maranhão, eu convidei para dar uma palestra, e nessa palestra dele ele tocou, eu nem sabia, ele tocou em alguns pontos lá, eu comecei a conversar com ele sobre isso aí. Marcelo, eu particularmente, ele falando, não vejo vantagem para o município, porque os municípios não estão preparados para o tamanho da demanda de seguir uma CLT à risca. Alguns municípios no estado de São Paulo ainda são CLTs, tem alguns municípios lá que tem CLT, então é uma demanda judicial muito grande. Então é uma questão financeira que tem que ser olhada com muito cuidado nessa questão. E na mesma concepção que foi perguntado, perguntou sobre a vinculação ao regime geral. Tá? Também é uma possibilidade. Extinguir o regime próprio e voltar para o regime geral. É uma possibilidade. Isso sempre foi possível. Basta fazer um estudo e verificar se tem viabilidade. Mas hoje, aqui, vou fazer uma conta bem... Só voltar aqui, não dá até para fazer uma conta, porque a gente, hoje, a folha de pagamento, voltando, se o município aqui falar, não, quero voltar para o regime geral, bom, só para os aposentados fica 100% com o município. R$561 mil, o município vai ter que bancar esses aposentados, sem os R$216 mil que vem da contribuição funcional e patronal. Então hoje, mandou um projeto bacana, chegou aqui, vou voltar para os servidores, vou acabar com o regime de previdência, vou voltar para o INSS. Só aumenta 50% no mínimo já a despesa da Previdência. Era 561, já vai aumentar mais 200 e tantos, que ele não vai ter essa ajuda para pagar os 261, e vai ter que pagar a Previdência dos servidores, a alíquota patronal e funcional e o INSS. Além de aumentar, ele tem que pagar 100% ali dos cofres. Hoje é uma chance, mas financeiramente, legalmente é viável, financeiramente não é. E assim ainda tem a problemática com os servidores. Quem está na iminência de se aposentar aí vai ter sérias dificuldades aí para conseguir seus benefícios. Então, tecnicamente, juridicamente é viável, mas financeiramente e politicamente e a questão dos servidores, isso aí eu acho, na minha concepção, eu acho que é totalmente inviável.
já não tá, os municípios já não estão conseguindo. Tá? Presidente, é a parte um pouco aqui, porque senão eu acho que vai ficar Vereador, vamos respeitar o regimento interno? Por tumultuado gentileza. aqui, O porque senhor terá o direito de fala e de pergunta. está sendo colocado de uma maneira que Por gentileza. a situação está como. Por gentileza. Foi questionado sobre a responsabilidade do Tesouro. A gente já falou, a responsabilidade do Tesouro hoje é questão pagamento a folha de pagamento dos servidores, dos servidores aposentados. Então hoje o município custeia, tirando agora eu falei, o parte patronal e parte funcional, o município aporta o que falta para custear a folha. Tá? Doutor, o tempo foi encerrado, os 30 minutos passaram, o senhor solicitar mais 5 minutos, terá 5 minutos antes. Tá ok. Aqui eu já também a viabilidade de migração territorial. Eu já falei, já dei a minha opinião aqui, já expliquei como é que funcionaria, tá? Até com números. Então, essa é uma questão, tanto a viabilidade de migração para o regime geral, quanto a questão da mista, exceletista com servidores, isso é uma questão do executivo, tá? De fazer um trabalho aí de um estudo técnico para poder responder esse questionamento aí. Tá? Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Luiz Carlos Martins. Boa noite a todos de casa, estão nos ouvindo, pessoal, funcionários que estão aqui presentes, colegas vereadores, e ele, Marcelo, prazer todos aqui. Só lembrar a todos que o problema da Previdência não é da questão atual, como a Ieda disse, vem sendo colocado. Isso aqui, essas indagações, doutor, é para a gente provar o quão maléfica é essa aposentadoria, esse pré-fone. Tá? Então aqui se deixa bem claro que todos os funcionários irão receber seus salários. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a gente colocar o quão maléfico, nefasto é esse fundo de previdência, creio que nas outras cidades também. Eu coloquei aqui algumas colocações, qual que é a projeção de valores que serão gastos nos próximos 4 anos, na perspectiva de novos aposentados. Dos dados que foram nos falados aqui, a gente tem um débito de 16 mil por mês, mais de 4 milhões por ano. E aí, me veio com a pachorra de me falar que ainda tem que deixar mais gente nisso aqui, que os próximos têm que entrar aqui. Então é uma conta que, pelo menos para mim, não fecha. Não tem como. Já segregou, uma coisa não comunica com a outra. Agora ainda quer colocar mais gente no futuro próximo para cair nessa mesma esparrela? Não tem lógica uma coisa dessa. Qual que é a projeção para daqui a 4 anos? Quando eu creio que essa massa de funcionários aqui vão de 212 para cerca de 300. Então a gente já vai passar por um déficit de 7 milhões por ano. Né? Esse vai vir da onde? Onde a própria Ieda falou. Como que a gente vai investir em saúde? Como a gente vai investir em educação? Como que a gente vai investir em saneamento básico? Não tem como. Não tem como defender um escárnio desse. Isso que é indefensável. Vereador, você atende a pergunta, por gentileza. Não, eu gostaria que respondesse as perguntas que estavam aqui no ofício primeiro, para depois eu fazer minhas perguntas, porque aqui, deixa eu responder. Existe uma ação para equalizar o fundo? Qual a projeção para os próximos 4 anos de gasto? De quantos aposentados? Outras indagações que não foram respondidas. Tem algum plano de redimensionar a idade para as próximas aposentadorias? Então, uma série de questionamentos aqui, eu vou ter que ler o requerimento todo. Porque nem o requerimento não foi respondido. Ele tinha que me responder o requerimento para eu me aprofundar naquilo que eu achava mais pertinente. Foi passado pela Ieda, isso a gente já sabe. O atual prefeito está arcando com a sua responsabilidade. Mas esse não é o problema, Ieda. E eu deixei isso bem claro, sempre deixo. Não é com a gestão atual, é com os que passaram.
A gente tem que saber o passado para projetar o futuro. Até agora, de concreto, do que me falaram aqui, pelo menos do que eu entendi, na minha leiguice, que nós temos um déficit de R$216 mil por mês, que dá 4 milhões por ano. E daqui 4 anos? E daqui 8 anos? Fazendo uma conta, eu brinco conta de padaria, não com um modo pejorativo, doutor. Mas se nós colocarmos essa alíquota que temos hoje, de um funcionário que ganha um salário mínimo, colocando na melhor aplicação se existir no mundo, que por acaso é um básico, o nosso aqui é escalabroso, né? Um aposentado consegue se pagar 9 anos. 9 anos. Então, um aposentado para aposentar aos 60 anos, o nosso pré-fund daria conta do dinheiro dele, 9 anos. Se nós pensarmos que, graças a Deus, nossa população é uma população saudável, que tem uma longevidade, como que a gente continua com esse pré-fund? Daqui um dia vai chegar o ponto, vereador Daniela, você vai lá no hospital, cadê o dinheiro? Não tem. Por quê? Está pagando dos aposentados. Por quê? Por culpa de incompetência. Incompetência desde 1994. E sabe por que mudou de regime? Adotou esse regime? Por falcatrua. Porque não conseguia tirar uma... Atende a pergunta, se for o caso, lê o requerimento, mas não estende. Por favor, faça a pergunta a dona Ieda e o senhor Marcelo Barão. Então, antes de fazer essa pergunta, eu preciso que ele responda aí, tem político que eu gosto dele. Então, por gentileza, faça. Existe um plano de ação para equalizar o fundo? A qual custo para o Tesouro e os servidores? Primeira pergunta. Quer que faça duas ou posso concluir? Faça por partes e o doutor irá responder. Com toda certeza, ele veio aqui com toda a disposição para isso. Por gentileza, doutora. O plano já está sendo feito. A segregação de massa já foi o primeiro passo para ser feito. Tá? Então, para parar de criar dívidas aí para o município e tudo. A questão da, você até perguntou aí, da reforma da Previdência, está aqui na resposta, vai ser enviada para o senhor. A reforma da Previdência, isso não depende da Previdência. Isso a gente já passou de prefeito, hoje já conversei com ele, a gente já vem falando com o município, ele depende da questão política dele com vocês aqui da Câmara de Vereadores e com os funcionários. Tá? Isso já foi repassado. Então, a questão do que está sendo feito, o município já deu o primeiro passo, já alterou o plano de custeio para que essa dívida do pré-fund não aumente tanto. A questão, a Previdência não tem mais jeito. Realmente, a de vocês aqui hoje, desculpa falar aqui, tá? Essa segregação de massa é um dos últimos passos, é uma das últimas soluções que tem para a Previdência com o déficit do tamanho de vocês. Então, a primeira passo agora é essa Previdência. Se o município fazer algum concurso, se não mudar as regras, fazer o planejamento desses novos servidores, para que esses novos servidores criem um fundo previdenciário e não um rombo como esse agora, que esse fundo até chama os servidores da VEG, os servidores antigos, aí está nesse fundo. Tá? Então, o primeiro passo o município já fez. Nesses inícios de mandato aí, há muitos anos não tinha feito nenhum passo, dado passo. E foi feito agora, a segregação de massa é o primeiro item que começou a ser feito. Qual que é a projeção? Só para deixar claro, às vezes as pessoas, para entender, esse fundo vai ser separado. Então, os novos concursados, eles vão entrar nesse novo fundo. E nós, que somos os antigos concursados, efetivos, os que já estão aposentados vão continuar, e nós que ainda vamos aposentar, vamos entrar nessa previdência que existe hoje. Então, não vai mais misturar. Os novos concursados vão, e o dinheiro que vai ser colocado nessa conta, nesse novo fundo, não vai poder mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro vai ficar para quando os aposentados do novo concurso aposentar. O funcionário do novo concurso aposentar. Então, esse dinheiro que vai entrar nesse segundo fundo agora, a Previdência não mexe nele.
Então, o que está vai ficar e o que vai entrar, ninguém mexe nele, nem prefeito, nem presidente, nem a presidência mexe. A palavra ao novo colega vereador Luiz Carlos para a próxima pergunta. A projeção total de valores que serão gastos, assim como a projeção de arrecadação total correspondente aos próximos 4 anos. A receita para 2025, 2.878.775,68. Essa é a receita. As despesas, 5.524.213,98. E o aporte anual será de R$ 2.645.438,30. Isso é 2025, ele tem 2026, 27, 28 e 29 na resposta. Para 2026, R$ 2.730.272,98 de receita. As despesas, R$ 5.963.105,73. O aporte financeiro, R$ 3.232.832,74. 2027, 2 milhões, receita, R$ 2.674.012,81. As despesas, R$ 6.241.788. E o aporte financeiro anual, R$ 3.567.775,28. 2028, receita, R$ 2.592.240,55. Despesas, R$ 6.588.659,52. O aporte anual, R$ 3.996.418,98. Essas projeções estão na avaliação atuarial, que a gente vai deixar aqui também, tá? Essas projeções estão na avaliação atuarial. Lembrando que esses dados para a avaliação atuarial no período 12 de 2024. Pela ordem, senhor presidente, pelo que foi comentado aí, então o aporte de 2025 é 2 milhões, então não chega aos 4 milhões, então, como o nosso colega falou, porque é 216, né? Então não chega a ultrapassar os 3 milhões. Então, só para deixar bem claro aí, até 2028 não ultrapassa dos 4 milhões, né? 2028 é 3 milhões? 3.996.000. Ah, beleza. Com a palavra. Que são novos aqui à vista da. Então aí fica claro para a população que a gente começa esse ano com a arrecadação de 2,8 milhões aproximadamente e vai caindo a cada ano para 2,7, 2,6, 2,5. Em compensação, os gastos vão aumentando de 5,2, 5,9, 6 milhões até 6 milhões e meio. De fato, meus cálculos estavam errados, mas se 216 mil são débito mensal, multiplicado por 2 daria aquilo que eu falei. Então a coisa deve estar errada. Então o déficit não pode ser tamanho. Mas enfim, isso só corrobora, só mostra que não tem como, gente. Não tem como a gente insistir nessa previdência nossa. À medida que a arrecadação cai, tinha que aumentar, ela cai e a despesa aumenta. Está aqui, falou agora. Eu posso ter errado meus cálculos eles, mas 216 menos 561 dá 345. Então, alguma coisa está errada. Mas, independente disso, o que eu quero mostrar para a população é isso. Vereador, o senhor acabou de concluir as perguntas do requerimento? Por gentileza, continue. Boa noite, senhor presidente. Doutor,
a respeito dessa segregação de massa. Essa lei foi aprovada os novos concursados, a partir de agora, que vão entrar nessa previdência. Não, isso. A segregação de massas mudou a forma de financiar o regime próprio. Os atuais servidores do município, o Tesouro Municipal é responsável por ele. Por isso, até o novo vereador, doutor Luiz Carlos, prestou atenção ali, que a arrecadação vai acabando. Por que a arrecadação vai diminuindo no decorrer dos anos? Porque os servidores vão se aposentando, vão parar de contribuir, porque para de contribuir porque se aposenta e aumenta a folha do Instituto de Previdência. Por isso, isso vai até, está na avaliação atuarial também, que vai estar à disposição, que está também lá no site, lá no sistema CadPrev. Nossos aposentados vai sumir e começa a reduzir em 2040, 2042. Aí começa a reduzir. Ele vai até o auge e depois de acordo com a projeção do INSS, e aqui a gente sabe que nossa expectativa é do IBGE. Isso aqui é futuro. Foi perguntado para 2020, uns 4 anos da frente, foi perguntado sobre expectativa. Isso aqui é matemática. Então, não estou aqui falando servidor, estou falando que na previsão, na tábua do IBGE, essa questão. Já que estamos falando de tábua do IBGE, até a IEDA ficou. E esse grupo vai acabar em 2072. É uma questão de formação. Doutor, há possibilidade de fazer a híbrida no município? Sim. Porque hoje prega algumas pessoas que criando uma híbrida, o regime geral, vai prejudicar os aposentados que já estão e os que vêm aposentados pelo regime próprio. São duas questões, são dois itens. Eu vou dar a opinião minha aqui do município de Fânia, conheço desde 2008, conheço aqui. E também em outros municípios, e tem outro município também que estão discutindo esse assunto. Primeira coisa, junte a Câmara de Vereadores, os novos vereadores, junto ao Executivo, a própria Câmara, verifiquem um estudo técnico. A gente falar, e eu falar minha opinião, o outro falar a opinião, é complicado. E hoje é até difícil você falar, porque ninguém fez isso aqui ainda. Não conheço nenhum município que instalou a híbrida depois da ADI. A híbrida, que é continuar os estatutários, dois regimes, estatutário e seletista, é totalmente viável. Mas quem está no estatutário não altera em nada, não prejudica nenhum servidor aqui. Tá? Esse regime híbrido, vamos utilizar esse nome híbrido, não prejudica os servidores que já estão concursados. Tá? Só não vai entrar novos servidores do regime estatutário, vai entrar no regime seletista. E isso precisa de um estudo bem aprofundado para verificar o que vai onerar o município ao longo do tempo, o que isso vai trazer e os outros. Tá? Mas o sistema híbrido não altera a vida dos servidores efetivos em nada. Respondido o nome do colega Camargo. Passo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Beleza. Obrigada. Será necessário, diante do atual déficit, redimensionar a idade para a aposentadoria ou instituir a cobrança de contribuição dos inativos? Isso a partir de ontem, né? O meu operador está falando sobre a reforma da Previdência da emenda 103. A reforma era da emenda 103 de 2019. Hoje, no país, chegando a 40% dos municípios refez sua reforma de Previdência. Eu estou falando aqui como técnico, tá, gente? Na minha opinião, a reforma da Previdência, existem dois fundamentos. Reforma da Previdência idade, ela não mexe no tempo de contribuição. Então, idade, eu entendo, o Marcelo, técnico de Previdência, vivo de RPS, se usar RPS, for todo mundo, se for pro buraco, eu estou sem emprego. Na minha opinião, como técnico, eu oriento aos municípios a fazer a reforma da Previdência.
questão da contribuição dos aposentados. Isso depende de cada município. Tem alguns municípios que os salários são muito baixos, então não tem muita reflexão. Hoje você entra, hoje o Estado de Goiás, ele fez a reforma foi em novembro, o Estado fez em dezembro, foi quase que junto com o governo federal, fez a alteração. E ele começou a cobrar para quem ganhava acima de um salário mínimo. E depois ele teve que rever e passou para cima de R$3.000, por exemplo, o Estado de Goiás. Quem ganha R$3.500, ele é isento, os R$3.000 é isento, ele paga 14% em cima dos R$500. Então não está tributando toda a aposentadoria. Vou usar, o último município que fez a reforma colocou um teto de R$4.000 para poder a contribuição para a Previdência. Mas isso depende da avaliação atuarial também, pode ser feito um estudo para depender o que aquilo ali vai incluir no município, de cada município. Mas a reforma da Previdência, eu entendo que é necessária. A idades que estão hoje na nossa legislação era da década de 80. Tá? Então, a década de 80. Hoje, uma pessoa aposentar com 50 anos, professor, uma mulher com 55, isso aí é da década de 80. Hoje, a expectativa de vida, não, tá? Mas isso aí é necessário. E por quê? Outra coisa, já se planeja para 2027, já tem estudos, já estão se falando uma nova reforma da Previdência de 2027. E ainda a gente nem de 2019 foi nem pleiteado aqui ainda. Tá? Então, se essa 2019 não vier, vai vir o 2017. 2027. Pode ir, Sim. Pode fazer a próxima pergunta para a gente. Após todas essas explanações, foi até um dos últimos questionamentos que eu coloquei aqui, ante todo esse cenário, as questões portadas e tudo mais, nós podemos considerar que o Pré-Fã é um instituto falido e viável? Olha, inviável eu falo que não, porque tem jeito tem caminhos para ser traçados, trilhados. Tanto que a gente falou que a segregação foi se fizer uma reforma da Previdência, vai ter consequência. Se fizer um regime híbrido, vai refletir na Previdência. Então, se fazer tiver força, tiver vontade política e força para fazer isso aqui, tem como falir, já está, tem R$500 mil em conta. Eu não vou me negar vou falar que o regime próprio, uma folha de R$561 mil por mês e ter R$500 mil em conta, não dou conta de pagar uma folha, então está falido. Então, a segregação de massa, qualquer município que fez segregação de massa, é porque a situação estava crítica, não tinha saldo financeiro para pagar. Então, só o fato de ter feito a segregação de massa já é indício que a Previdência estava sem recursos, não estava conseguindo pagar as suas contas só com a contribuição previdenciária. O município teve que começar a aportar. A última integração do requerimento, talvez essa seja banheira. Foi realizada alguma análise de viabilidade para a migração integral do regime próprio de previdência para o regime geral? Quais os custos e benefícios estimados dessa migração? Eu passo a pergunta. O regime próprio não fez nenhum estudo. Esse é um estudo que essa questão tem que sair do executivo, tá? Do ente, que é o patrão, é quem está custeando a Previdência. A gente alguns municípios já solicitaram, aqui no estado já foi feito 4, que eu tenho conhecimento, 4 estudos técnicos que eu tive participação do município, não fazendo estudo, mas participação. Mas é uma coisa que tem, mesmo sendo ruim, mesmo eu achando que é um comentário muito gasto financeiro, mas tem que ser feito esse estudo técnico para não ficar, eu estou falando, a IEDA está falando, o vereador é vereador. Não, faz um estudo que tenha se tem viabilidade ou não, até porque uma decisão financeira e política precisa ter um embasamento técnico.
Mas hoje ainda eu não tenho conhecimento desse feito aqui no município de Fainha, tá? Pelo executivo. Pela ordem, senhor presidente. Igual essa agregação de massa que foi feita, estou pensando nessa possibilidade que foi criado esse projeto, que ele veio aqui para a Câmara, pensando nos novos servidores concursados. Então foi esse passo que o prefeito deu e pode ser mudado pela hípica se porventura vier algum estudo que acha que talvez a hípica, do regime geral, para os novos servidores, seja melhor para o município e também para o servidor. Pode haver essa mudança. Claro, pode sim. A qualquer momento a gente pode mudar a regra de financiamento da Previdência e tudo. E como o senhor falou, se fizer estudo, vou voltar a falar de novo. Eu acho que tem que juntar as forças para fazer esses dois estudos. Até para a gente sentir o que tem que ser feito aqui. Faz um estudo da viabilidade econômica da hídrica, faz do regime geral e senta e vamos sentar até para poder discutir o que é o melhor caminho, tanto tecnicamente, tanto financeiramente, politicamente. Obrigada. Com a palavra do vereador Luiz Carlos. Doutora, eu até me apropriei do jargão aqui, talvez seja adequado até para me expressar melhor. A gente sempre fala aqui que os aposentados se tornarão folha de pagamento. Então, assim, se isso realmente é de fato, como que, e aí já tirando e adquirindo um pouquinho de conhecimento também próprio, se a gente pode gastar 54% da arrecadação, né, corrente líquida, com folha, como nós vamos fazer para pagar esse aposentado? Brilhante. Vai ser a próxima dor de cabeça, não só para o prefeito aqui de Fainha, mas para os demais prefeitos futuros, somente para os futuros prefeitos que virão, não só daqui, folha de pagamento de aposentado entra no início de folha por 54%. Então isso aí é uma outra questão que tem que ser muito bem discutida, que realmente como vai fazer, eu realmente não sei, mas é um assunto que tem que ser levado, como eu falei, brilhante pergunta, porque esse é um assunto que tem que se colocar na mesa também, além da questão que a gente falou aqui, da saúde, da educação, tá? Tem que ser colocado na mesa a questão dessa questão da folha de pagamento ultrapassar o limite o limite determinado pelo Tribunal de Contas, porque é um problema, vai chegar, como eu falei, em 2040 nós vamos ter mais, a quantidade de aposentados, nós vamos ter mais aposentados do que servidor efetivo. Falando com os dados de hoje, estou falando que vai, lógico, está aqui o concurso, mas eu tenho que falar com os dados de hoje, com a avaliação atuarial, ela faz com os dados de hoje. Então, daqui a 15 anos, nós vamos ter mais aposentados, daqui a 8 anos, nós vamos ter mais aposentados do que servidores efetivos, se não tiver uma mudança Então, já daqui a 8, 9 anos, nós vamos ter um certo problema aí da questão da folha de pagamento. Palavra do vereador Cláudio Noronha. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente, o pessoal que está em casa, doutor Marcelo, superintendente da Previdência. Antes de formular aqui a minha pergunta, senhora presidente, eu gostaria de tranquilizar os funcionários, os ativos e os inativos que estão aqui presentes. Independente do que acontecer no futuro, o pagamento do salário de vocês estão seguros. Isso nós precisamos pontuar aqui. Nem que as estradas vão ficar sem patrolar, nem que a saúde não vai funcionar mais, nem que essas coisas venham a acontecer. Mas o salário de vocês estão seguros. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Outra coisa que me deixa triste é de saber que
algumas pessoas estão aqui hoje porque falaram que nós já iríamos hoje aqui aprovar um projeto para ser descontado essa porcentagem do salário dos aposentados. Isso é mentira, tá, gente? Só para deixar claro isso daqui, porque várias pessoas me ligaram hoje falando que nós já ia aprovar esse projeto, que nós íamos cometer mais uma irresponsabilidade e tal. Outra coisa para deixar claro é que tudo isso que nós estamos discutindo aqui poderia ter sido evitado. Como? Se os gestores do passado tivessem tido a responsabilidade com a Previdência, a qual vocês são contribuintes dela. Nós poderíamos estar aqui hoje discutindo outras coisas, mas infelizmente temos que discutir. A pergunta, doutor, o senhor disse que o regime de RPPS foi criado em 94 e colocado em prática em 2002. Dá um espaço de 8 anos. O que aconteceu nesses 8 anos com os descontos funcionários? Gente, assim, só voltar um pouquinho até o comentário do vereador, desculpa essa questão. O que está acontecendo aqui é exatamente para tentar achar um caminho para a solução previdenciária. A previdência aqui não é só uma pessoa vai resolver, é todo o colegiado aqui da Câmara e do Prefeito. De 94, tem um período aí que foi a contribuição, descontou dos servidores, descontou o INSS e foi para o INSS. Mas só foi uma contribuição indevida. Só que isso foi descoberto bem depois. E quando, já nos anos, depois da reforma da 103, 2003, teve a reforma da Previdência, que se verificou a questão da criação dos RPPS. Então, alguns tinham criado o RPPS, não sabiam contribuir para o INSS, depois o INSS falou assim, não. Sobre a Previdência começou lá atrás, eu não te devo nada, eu não vou pagar benefício não. Aconteceu em Minas Sul. Minas Sul é 89 a criação do regime próprio, só que o INSS aposentava todo mundo até 97. A contribuição foi para o INSS até 97. Aí foi revista, quando começou a cobrar muita compensação previdenciária, o INSS reviu, opa, seja 97, não, seja 89. O INSS parou de emitir certidão, mesmo a contribuição que tem ido para lá, a gente ficou no prejuízo, Minas Sul. E aqui o pré-FANE tem um período, eu não sei quanto tempo, ficou. E isso aí, hoje quem está pagando é o município, é o servidor, a população está pagando por esse período aí que não tem o dinheiro para a Previdência. Tá? Então, o que aconteceu? Pode ter uma parte para o INSS que não ficou perdido esse dinheiro para o INSS. O INSS se apropriou e não devolve o município e não paga a compensação desse período. E não existe lei para arrecadar esse período? Não, o INSS não tem, eu nunca vi, ele tentou, foi várias vezes, eu estou falando que tentou porque eu estava à frente, trabalhando também lá em Minas Sul. O município de Minas Sul ficou durante 5 anos tentando, não conseguiu, nem administrativo, nem judicialmente, rever esse dinheiro lá. E lá teve um problema, tem alguns servidores lá que se aposentou nesse período, utilizando esse período, o INSS, esse aí conseguiu. O INSS devolveu isso para o município para continuar pagando a aposentadoria. Isso aí foi conseguido da justiça que não faltava. Muito obrigado. Palavra do vereador Luiz Carlos. Antes aqui reforçar as palavras do Cláudio, servidores, não se preocupem se vocês não receberem. Isso aí não é o problema maior. E se as outras legislaturas tivessem essa preocupação que nós estamos tendo aqui hoje, isso não teria chegado. Isso é prova que a população farinense, nos últimos anos, escolheu pifiamente os vereadores que aqui estavam. A pergunta ainda é a segregação. Você falou que é um dos últimos focos para a nossa Previdência. Tem mais alguma ação depois dessa segregação, além da reforma? Tem. A gente teve que ter a segregação de massa, a gente vê que tem a reforma da Previdência, posterior dela, seria o concurso público,
trazer novos servidores, assim, estou falando, dentro da segregação de massa, não levando em consideração as duas outras saídas que existe, a questão da... Existe também o estudo, fazer um estudo da viabilidade da lista e do regime geral, mas continuando com o regime próprio, a segregação de massa, os novos servidores, ele entrando eles contribuindo, e esse fundo previdenciário tiver um superávit, então, entrar muitos servidores novos, depende da idade dos servidores que entrar. Os servidores têm que começar a contribuir, o município contribuir daqui a um ano, o fundo previdenciário vai ter uma reserva considerável. E fazendo um estudo atuarial e vendo que aquele fundo tem superávit, você pode transferir, devagar e transferindo vidas daquele fundo para o outro. Não pode pegar o dinheiro de um fundo para o outro, isso é verdade. Você pode pegar a chamada compra de vida. Você pega alguns servidores daqui, desse fundo, e transfere para o outro para amenizar. É igual o irmão rico e o irmão pobre. O fundo financeiro é o irmão pobre, o fundo previdenciário é o irmão rico. O irmão rico vai lá para ajudar a cuidar dessas crianças aqui, desses aqui, pega na mão dele e traz para cá, vou cuidar deles. Tá? Então, tem essa possibilidade também de ser feito. Existe também a questão, a hora que esse fundo tiver um certo dinheiro, vai render investimento, pode-se fazer empréstimo consignado para melhorar a arrecadação. Se o município tiver algum imóvel, pode transferir esses imóveis para a Previdência, para que a Previdência possa ter viabilidade, construir salas comerciais para ter ali como arrecadação. Tem outros fundos, tem outras maneiras assim. Mas aqui a gente fica limitado pelo tamanho da cidade, né? O imóvel não é tão valioso, os aluguéis o município não tem espaço para essa doação, não tem lotes aí, mas existe alguns estudos que a gente possa ser feito para poder ajudar e melhorar a previdência no futuro. Na ordem, presidente. Doutor, qual a forma que escolhe, igual o senhor falou, que pode ajudar o fundo novo criado, a nova previdência, ajudá-los? Aqueles primeiros aposentados que podem ser ajudados por essa nova previdência, aqueles aposentados mais antigos? Isso. Aí vai depender tanto da variação total do saldo que você tiver. Quando você pega lá, tem os aposentados, tem os primeiros que se aposentam lá atrás. Então a expectativa de vida é menor do que os que se aposentam agora. Então, você pode pegar, na teoria, os primeiros, assim, mesmo sem estudo, quase todos os estudos indicam, é que você pega os primeiros lá atrás, os mais antigos, e transfere eles para cá. Os servidores não muda nada. Os aposentados, os servidores não muda nada. Isso é só uma questão de financiamento, fonte pagadora da aposentadoria. Vai receber o salário da mesma forma e não altera nada o salário dele ou não. Só uma questão. E pode ser também, se o fundo estiver muito bem, pode pegar um mais novo. Por exemplo, lá você pode pegar 4, 5, só um exemplo, 4, 5, se você pegar na conta de os mais novos aposentados, 2, 3, então vai depender muito do saldo financeiro que estiver no instituto. Tá? Essa questão é técnica. Você tem que fazer todo um projeto, toda uma avaliação atuarial, se não é só simplesmente, não, eu vou pegar isso aqui e trazer para cá. Não, tem que ter um estudo, tem que ter aprovação do Ministério da Previdência também, não é só eu querer, ele querer, a Câmara querer, o vereador, o prefeito querer. Então, não é só, depende do estudo. Então, nessa aí agora, né, doutor, agora cabe à Câmara fiscalizar, da agora para frente, o novo fundo que foi criado. Porque esses novos servidores que entrar agora só vão receber provavelmente daqui 35 anos. Então, o que cabe, hoje é tudo informatizado, em 2002 não era ainda, hoje é fácil. Então, vai caber as novas legislaturas que entrar aqui, está sempre fiscalizando a Previdência, o Poder Executivo, se está fazendo o repasse correto. E se estiver fazendo o repasse correto igual estivesse fazendo, hoje a Previfânia tinha um salto muito grande, porque quando ela foi criada e quando começou os aposentados. Isso. Todos aqui gravam o que eu falei, CAD-PREV, põe lá no Google, CAD-PREV, do lado esquerdo, consulta pública, lá tem tudo da Previdência. Eu quero ver se mês passado, se o referência de um mês, 2 aí, só tem um delay da gente mandar as informações que trabalhar, são bimestrais,
Então, lá tem lá o valor da folha, o valor que foi gasto, o valor que foi repassado, se está zerado lá, o dia do pagamento, então tem tudo lá. Então, isso o servidor tem que fazer essa questão aí, junto ao CAD-PRE. Isso é igual o e-social. O e-social. Hoje, todo mundo, a maioria, tem acesso ao meu INSS. Você entrou no meu INSS, você tirou esse lado aqui, você sabe se o seu patrão, iniciativa privada, está pagando o seu INSS ou não. Hoje, o Ministério do Trabalho hoje reduziu o trabalho dele muito. E os próprios servidores hoje têm o fiscal. O servidor de iniciativa privada vai lá, oi, não pagou minha contribuição previdenciária. Então, junto com o FGTS, se não pagou um, não pagou o outro. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Ainda sobre regime híbrido, pode ser que seja um equívoco meu quando estava lendo a lei, mas é possível a gente permanecer com o regime estatutário, porém com a previdência sendo o regime geral. Não. É uma consulta. Não, os servidores efetivos hoje do município estatutário. Fala os que virão, os não, próximos. Os que virão vão para o regime geral, seletista. Eles já são vinculados ao regime geral. Isso, Não. Que a gente suscitou aquela possibilidade de todos os encargos, demissional, um trabalho sem fim, todos eles. Tem como a gente limitar isso aí, ou seja, pegar as duas partes boas que vão ser os servidores próximos, não os atuais, eles participarem do regime de trabalho estatutário, com todas as prerrogativas, não CLT, no caso, mas com a contribuição previdenciária regida pelo regime geral do INSS. Não, você vai mudar, você tem como ter dois regimes estatutários do município. Tem que ter um regime estatutário ou seletista. Tem uma outra possibilidade, assim, já como o senhor falou, tem que verificar, eu não fiz, se tem a possibilidade de só mudar o seu contrato, mas depois eu até prometo de fazer até um estudo melhor sobre isso aí, mas dessa forma que foi falado, da permissão, não tem, porque você não pode ter dois regimes, o regime tem que ser único aqui. Você vai mudar a forma de contratação dos servidores, tá? Então, se contratar servidores vinculados à CLT, vinculados ao regime próprio, isso é verdade. Tá? Até foi essa, né? Contratar via CLT, não. Fazer a ideia é a seguinte, porque para a gente extinguir, na verdade, para a gente adotar o regime geral, a gente extinguir o regime novo, né? Se emprega lá, a parcela 242, enfim, isso é letra de lei. A gente não vamos fazer, nós vamos fazer um concurso agora, né? Está aprovado, logo vai fazer. Então, tem algum meio que não colocar com um regime totalmente CLT, totalmente regido a consolidação das leis trabalhistas, adotando o nosso estatuto do servidor, mas somente com o pagamento previdenciário pelo INSS. Não, para fazer isso, você tinha que extinguir o regime próprio do município. A única possibilidade são os agentes militares de saúde e endemias, que são, por uma questão da Constituição, quando foi criada, eles têm a opção de ser regime próprio ou regime geral. Só eles, só os agentes de endemias, agentes de saúde e de endemias, por uma questão, quando foi criado os cargos deles, aquela em 2007, 2006, 2007, quando eles fizeram o processo seletivo, foram contratados. Na criação da emenda constitucional, que deu a vinculação deles cargo efetivo, tem a opção lá, pode ser estatutário ou pode ser, eles são estatutários, mas vinculados ao regime próprio ou regime geral. Só a questão dos agentes de saúde e agentes de defesa. E caso opte por extinguir esse regime, que na verdade, pelas próprias palavras do senhor, está falido, nós poderíamos já pronto fazer essa migração para o regime geral dos próximos, é claro, arcando com demais servidores da ativa e aposentados. Sim, pode ser feito. Sem mais perguntas. Mais algum nobre colega deseja fazer
Uma pergunta? A senhora Ida e o doutor Marcelo. Boa noite, doutor Marcelo. Quero fazer essa pergunta para o senhor sobre os contratos. Igual nós temos a previdência própria do nosso município. Eu acho que o contrato, do meu ponto de vista, que ele desconta para o INSS. E o concursado, ele vai para a previdência. Aí vai arrastando de prefeitos com prefeitos, que vem encher a prefeitura de contratos. Aonde que a nossa previdência vai? Eu acho assim, queria me perguntar para o senhor que se o concurso público é muito importante para o município que tem a previdência própria. Luciano, sim, o concurso público, os servidores efetivos, eles que sustentam a contribuição deles, contribuição patronal, que sustenta o regime próprio de previdência, muito importante. Tá? Então, está falando daqui a, se não fizer concurso público, daqui a 8, 9, 10 anos, nós vamos ter mais servidores aposentados do que servidores na ativa. E o resto vão ser contratos comissionados. Eu tive um município que chegou a alíquota patronal, ela não conseguiu fazer segregação, a alíquota patronal chegou a 110%, 110% só de patronal, porque tinha 78 servidores efetivos e 98 servidores concursados. O município tinha 15 anos, 20 anos que não fazia um concurso público, foi se arrastando. Então, agora teve que fazer, não teve mais como. Então, concurso público, mesmo assim, concurso público eu solicito, peço, que sejam assim, que façam um edital muito rigoroso, assim, bem feito, e concurso público não é assistencialismo. Não é. Tem que seguir as regras, que façam uma perícia médica, que coloque no edital, especifique bem lá os conceitos lá para fazer uma perícia médica, que seja feita dentro da legalidade, dentro do instante, para poder, fazer um concurso público, entrar uma pessoa e daqui a 3 meses já está contestado lá na prefeitura, que não vai trabalhar. Então, isso aí não ajuda a previdência em hora nenhuma. O concurso público para ajudar, esse é um concurso muito bem feito. Primeiro, eu não sei como é que está aqui o andamento do concurso, mas eu estou falando, eu não sou político, eu não sou nada aqui. E eu mando os processos para mim, eu nunca perguntei. Então, eu vou falar, eu sou técnico, até assim, mas para fazer um concurso público, o estatuto de vocês é de 90, não é? Nunca teve outro 90. Então, para fazer um concurso público, na minha opinião, a primeira coisa que tem que ser feita aqui no FANE, no concurso, é reformular o estatuto. Rever os cargos que estão lá, que tem muitos cargos obsoletos, que isso aí cria uma demanda judicial contra o próprio município. Eu tenho municípios aí que tem uma demanda imprecatória gigantesca, só servidores entrando na justiça para o estatuto mal feito, o estatuto antigo. Então, na minha opinião, do Marcelo aqui, que conheço de RH, pouquinho, trabalho com previdência aqui em outros lugares, na minha opinião, antes de fazer um concurso, precisaria ter reformular o estatuto. Minha opinião, pessoal. Quero aqui agradecer a presença de todos, né, em especial a Ieda, nossa superintendente do prédio Fânia, Dr. Marcelo Baião, parabenizar os colegas. Hoje foi um momento muito importante, né, para esclarecimento, tanto para nós como para os nossos servidores que estão aqui presentes, quanto para os que nos acompanham pelas redes sociais. Quero convidar a Ieda e o doutor para que se mantenham na nossa bancada. Vamos dar continuidade à nossa sessão e declaro encerrada a tribuna livre e passaremos agora à explicação pessoal. Neste momento, concedo a palavra aos senhores vereadores que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos, lembrando que este é um momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra, a vereadora Luciana Avelar. Boa noite. 5 minutos, vereadora. Boa noite, os novos colegas vereadores. Na pessoa da presidente, quero aqui cumprimentar
todos os nobres colegas, né, que estão aqui nos assistindo aqui na plateia. Muito obrigada pela presença de todos vocês e boa noite a todos que nos assistem em casa. Eu quero aqui, neste momento, parabenizar o vereador Dr. Luiz Carlos por ter criado essa iniciativa de trazer a secretária da Previdência, o Dr. Marcelo, e nós, 9 vereadores, né, pegou na mão dele, porque com 37 anos de emancipação, no meu ponto de vista, eu nunca vi os vereadores indagar assim uma Previdência, a secretária da Previdência, para saber como que está a nossa Previdência. Que essa Previdência é uma Previdência própria, que foi criada logo, vocês têm uns 8, 10 anos, 12, 14 anos que foi criada a Previdência própria. Então, assim, isso é muito importante, essa gestão, presidente, essa união nossa dos vereadores, a preocupação dos servidores públicos, aonde eu faço parte, aonde eu sou professora, que eu venho contribuindo na Previdência. Então, se nós temos que preocupar, sim, nós temos que criar um novo rumo para ver o que for melhor daqui para frente. Porque chega de brincadeira. Chega, a gente confia no gestor, mas não está acontecendo as coisas que devem estar, nós, população, acreditando. Então, assim, quero aqui parabenizar o prefeito, com 10 meses de mandato, ele está com a Previdência em dias, porque ele passou para nós. Conversamos com nós, fizemos uma mesa redonda com ele, junto com a presidente. Então, ele está de parabéns, mas que continue essa bancada de vereadores unidos, com Faina melhor, com dignidade e acolher nós, servidores públicos, proteger vocês, proteger nós. E muito obrigada pela oportunidade. Com a palavra o vereador Elias Antunes Camargo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras. Boa noite, o pessoal de casa que nos assiste. E na pessoa da dona Maria Divina, cumprimento o público que se faz presente. Eu quero aqui, senhora presidente, começando, agradecendo o prefeito, o executivo, pela iniciativa dele de estar fazendo uma ponte lá na região de Caiçara. Uma ponte que só na gestão passada foi reformada 4 vezes. Então, desmanchou tudo e começou do zero. Eu estive lá ontem, então, e na pessoa do Deval e do Paulo Sérgio, parabenizar eles pelo início do serviço lá. Então, a gente fica muito gratificante, que é uma região de grande movimento, e é essa estrada que liga Faina a Caiçara, passando pela região do Pinheiro. Quero aqui também parabenizar o doutor Marcelo pelas explicações, foi de grande valia para mim, a Ieda também, que está aqui hoje fazendo esse esclarecimento aí, e dizer a todos, funcionários públicos, inativos e ativos, que a Câmara está aqui à disposição, a qualquer momento, para atender o funcionário público. Quando chegar ao conhecimento de algumas falácias aí em grupo, ou talvez na própria comunidade mesmo, que antes vem a Câmara. Aqui eu tenho, igual o doutor falou, tem um CAT, que é onde todo mundo pode entrar lá e saber das informações, do que está esparramando, pregando aí coisas inverídicas. E talvez pode estar prejudicando até o bom andamento que o Previfaina vem fazendo aí nesses 10 meses e está com a casa em dia, porque é uma responsabilidade muito grande que a Ieda pegou e não é fácil. Então, eu quero só parabenizar você, Ieda, e que continue assim, que chegue no final de 2028, você saia de lá com cabeça erguida, com a missão cumprida. Parabéns, viu? Com a palavra o vereador Cláudio Noronha. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço pela presença do doutor Marcelo e eu, e pelas explicações sobre a real situação que está a nossa Previdência. Todos têm ciência de que
se encontra hoje um sistema falido. A realidade é essa. E quero emitir aqui a minha opinião pessoal, doutor. Já conversei isso algumas vezes com o doutor Luiz Carlos. E a gente chega numa conclusão de que é um risco a criação dessa nova previdência. Por quê? Nós sabemos que o Treori vai ficar ali 4 ou 8 anos. Isso é um futuro incerto, porque o destino a Deus pertence. Eu acredito nele, que enquanto ele estiver lá, ele terá sim responsabilidade, porque ele já demonstrou isso, esses 10 meses de governo. Ele está tendo essa responsabilidade com a Previdência e continuará tendo. Mas daqui 8 anos, 10 anos, será que nós não vamos ter, ao invés de estar querendo resolver um problema, estar criando mais um, teremos 2? Vocês viram aqui no requerimento do nosso colega uma possibilidade dos inativos continuar contribuindo com a Previdência. Se depender de mim, esse projeto não passa aqui. Por quê? Os funcionários não têm culpa dessa irresponsabilidade que foi um descaso ao longo do tempo. Esta é a realidade. Vocês não têm culpa disso. Então, eu acho que vai ser uma forma de estar punindo ainda mais vocês. Por quê? No passado, você já contribuía com 8%. Não é verdade? Quem é desse tempo? A Lili está aqui, Joel, demais. Daí a pouco, esse desconto passou para 11%, dizendo que era para resolver a situação da Previdência. Resolveu? Aí, por último, aumentou de 11 para 14. Resolveu o problema? Quanto que é a dívida? R$3 milhões de dívidas. Então não adianta, gente, se não tiver responsabilidade com essa previdência, pode levar o desconto para 15%, para 20%, pode descontar 50%, não vai resolver o problema. Só vai resolver se os gestores e os vereadores futuros tiverem a responsabilidade. Senão, vai continuar o sistema falido. Muito obrigado. Com a palavra o vereador doutor Luiz Carlos. Mais uma vez, reforço os cumprimentos a todos aqui e que estão nos assistindo. Obrigado, Ieda, obrigado, doutor, por ter comparecido aqui e ter só reafirmado aquilo que a gente fingia não ver. Nossa previdência está falida. Como disse Cláudio, a gente é muito preocupado com isso. Eu, porventura, sou aposentado, não porque queria nem porque tenho idade, mas por obrigação. E me é tirado 14%. Eu não gosto disso, não. Né? Então, graças a Deus, Deus ainda me deu um corte-ao-fogo, posso deitar aí, não vai fazer falta. Mas o nosso povo sofrido faz muita falta. E é por isso essas indagações. É para nós sabermos o que nos espera no futuro. A Previdência, seja ela do FAN ou qualquer outro lugar do mundo, ela por si só é uma pirâmide. Uma pirâmide que nos sustenta. Igual essas pirâmides que já viu aí, talvez Cruz Master, Boi Gordo, sei lá, outras. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Em que o governo aposta que você vai morrer e você aposta que vai viver. E graças a Deus hoje nós vivemos mais, graças à medicina, às medicações, aos avanços. Então não há como nós colocarmos outras pessoas dentro do buraco que nós já estamos. Eu, se eu estivesse no lugar de vocês, nunca quereria que o meu filho entrasse nesse lugar. Não. Eu quereria que ele trabalhasse mais 5 anos, mas não estivesse passando por esse sofrimento que vocês estão passando aqui. E por mais que nós saibamos que vocês não vão ficar sem o salário de vocês, mas será que vocês só de salário sobrevivem? Por que você passar mal e infartar fora do hospital não ter médico? E para os seus filhos, seus netos que não terão professores, que não terão uma formação digna,
e porventura não, e por consequência não terão uma oportunidade de ter uma vida um pouco melhor. Se trata muito mais do que o saldo de salário de vocês. Esse vocês podem ficar tranquilos. Esse vocês vão ter. Até o último dia da vida de vocês. Eu gostaria de falar que era 100%. Mas a gente vai chegar a um ponto daqui a 8 anos, doutor, que a gente vai depender de uma lei federal. Porque não restará outra alternativa a não ser uma intervenção. Pelo menos o município foi, né? Ou a dívida vai ter que ser perdoada. O que nós estamos falando hoje não foi plantado por essa gestão nem por nós aqui. Foi plantado desde 94, quando o primeiro irresponsável pensou nisso aqui. E outros irresponsáveis que estavam aqui comungaram com aquele pensamento esdrúxulo, horrendo dele. E hoje, vocês vão pagar. E a geração que mais vai pagar é essa agora, que está por aposentada aqui 10, 15 anos. Vai ser a mais penalizada desse último concurso. Porque esse sim, esse tem que colocar a barba de molho. Porque se acontecer tudo isso, que não é que eu penso que vai acontecer, não é que vai acontecer. Falou aqui, vai acontecer. Só se não se sabe o dia, mas vai acontecer. O que essas pessoas vão fazer? Vão ter que brigar, precatório, e aí? Então, não sejamos nós, dessa legislatura, os irresponsáveis de cometer o mesmo erro. Porque eu não quero daqui 10, 15, 20 anos, quando eu tiver neto e minha filha já está grande, já participa, já sabe o que está acontecendo, eu não quero que meu nome seja chincalhado por ter sido um vereador conivente, que abriu as pernas lá atrás para hoje prejudicar vocês e dar um de gostosão aí na rua, não. Porque isso começou lá atrás, vocês sabem quem, não precisa citar nome aqui não. Porque eram políticos safados, desordeiros, que só pensavam no seu próprio umbigo, nunca pensou na população de Faina. O doutor Luiz Carlos não está aqui por causa de dinheiro, não está aqui por causa de status, está aqui porque gosta de Faina. Porque quando seu avô veio para Faina na década de 70 e trouxe toda a sua família, ele aprendeu a amar essa terra. E sempre que saiu foi buscando melhores, sempre trazendo melhores para a população de Faina. E procurando melhor para Faina. Estou aqui porque eu amo isso aqui, porque eu amo as pessoas aqui e gostaria que ao invés de ver a chacota de Faina, não, Faina sim, Faina é uma cidade bonita, Faina é uma cidade bem cuidada. E não é isso que eu escuto. Por todos os estados que eu já passei, estudando, trabalhando, só ouço chacotas de Faina. E o culpado é quem? É as pessoas daqui? Não, porque todo mundo quando vem em Faina fala que amam as pessoas, que gostam das pessoas, que são pessoas receptivas, que é uma bela cidade. Mas os políticos por aqui passaram, acabaram com o nome dessa cidade, acabaram com a população dessa cidade. Nós temos que resgatar esse orgulho, o orgulho que nós temos de falar que a nossa cidade é boa, mas nós também temos que mostrar que a nossa cidade é boa, não para quem está lá fora, mas para nós mesmos. É chegar no hospital e ter médico de qualidade, é ir numa farmácia, pela ordem do vereador Cláudio, falou meu nome, eu gostaria de entender. Sim. É chegar na farmacinha e pôr o meu remédio da hipertensão, da diabetes. É ter meus especialistas para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos idosos. É não ter que ficar dependendo de patrulha rural para vir arrumar as estradas. É ter as pontes construídas, os mataburros. Os produtores rurais não têm que estar mendigando estrada, porque ele só traz riqueza para a nossa cidade e só pede em troca uma estrada que presta para eles a sua produção nós não temos. É nosso estudante universitário não tem que ficar mendigando no transporte escolar para poder estudar, para depois ensinar nossos filhos, nossos netos. Eu passei por isso, quantas e quantas vezes que eu tive que pegar o dedo e pedir carona naquela rodovia. E hoje quem cuida das crianças, Luciano, aqui no município de Faina, sem ganhar nem um centavo, foi o doutor Luiz Carlos, que nunca teve um incentivo para estudar. Então a população de Faina tem que abrir os olhos, olhar para o passado, ver os políticos que aqui passaram, que tripudiaram, que só pensaram em você e pensar no futuro. Eleger pessoas honestas, que querem o melhor para a população de Faina, não apenas aqueles pequenos grupinhos, aquelas leitões que saem, um entra, o outro está lá mamando, a vaca já está morta, ainda está lá sugando o resto ainda, está comendo a carniça.
Nós temos que parar com isso, população. Temos que ser mais espertos. Espertos no sentido de trapacear, de passar por cima do outro. Espertos no sentido de não votar nessas pessoas que só sugaram o nosso município. E agora quero aqui deixar o último pedido, esse vai para o prefeito, que ele tenha hombridade, como teve até hoje, honrar seus compromissos com o prédio Fânia, que ele chame os funcionários, faça uma audiência pública, leve todas as possibilidades, inclusive essa que eu perguntei aqui se ele vai implementar. Porque chegou um ponto que nós temos que jogar limpo com a população, jogar limpo com o servidor público, mostrar o fundo do poço. Porque só assim nós vamos resolver os problemas de Fânia. Não com conversa, não pensando no próprio umbigo. Chegou o ponto que cada um vai ter que dar uma unha aqui. Então, quero ter uma humildade de reunir todos os servidores, pelo menos aqueles que queiram, né, que estão preocupados com o futuro, exponha. Falar de coisa boa é fácil, Daniela. Falar que tem um pote de ouro ali é fácil. Mas falar que você tem que fazer uma empreita ali não é fácil. Então, mostre a dureza, mostre a realidade para vocês estarem preparados para o futuro. E essa casa de Deus, vocês podem ter certeza que vai sempre estar do lado da população de Fânia. Vai sempre estar do lado dos servidores do município de Fânia. Pelo menos o doutor Luiz Carlos. Porque ele não está aqui pensando em vaidade, no seu umbigo, no seu grupo, ou em benefício próprio. Ele está aqui porque ele gosta de Fânia, porque ele ama Fânia e porque o povo de Fânia merece dias melhores. Obrigado. Não tendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a explicação pessoal. Desculpa aí a comissão. Eu só para agradecer e precisava voltar para Goiânia ainda hoje, amanhã eu tenho que viajar lá para você. Então, sim, com certeza a gente é que agradece a presença do senhor, tá? Muito obrigado. Que Deus o acompanhe aí no seu retorno para casa. Só eu queria agradecer a todos, os servidores aqui presentes, a doutor Luiz Carlos, todos os vereadores aqui, e sempre estou à disposição, sempre que foi solicitado, sempre estive aqui, o vereador Luciano também, ele sabe, se for falar comigo, pode me mandar mensagem, estou à disposição de todos aí para tentar esclarecer o que puder, estou à disposição de vocês, tá? Sou funcionário dos servidores aqui de Fânia, tá? Grande abraço. Isso aqui, o doutor falou, o Cláudio, a gente precisa, para a Fânia, aqui na região, é uma consciência previdenciária para os políticos. Tem que ser disseminada essa consciência previdenciária dentro da vida política de Fânia, para que, como eu falava, se daqui a algum tempo vai estar repulsado, mas se a gente tiver essa consciência previdenciária já emanada, já na consciência de cada um aqui dos servidores, dos vereadores, dos servidores públicos que está ali no dia a dia, isso vai evitar essa coisa. E isso aqui faz parte dessa criação dessa consciência previdenciária. Esse é o primeiro passo. Tá? Obrigado a todos por terem respondido. Imagina, obrigado. Nada mais havendo deliberado ou por encerrado a presente ordem do dia. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, em especial dos servidores ativos e inativos, e agradecer também a todos que nos acompanham de casa. Uma boa noite a todos. Não tendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.